Olá, alunos do 7º ano, professores. Hoje nós vamos estar trabalhando um tema aqui, né, com habilidade 6 do nosso currículo referência, tá? Meu nome é Maria Dirce, sou professora de História, meu apelido é Didi, tá? E nós vamos estar vendo aqui, na última aula, né, a gente vai estar vendo hoje o tema Expansão Marítima Europeia, uma parte dessa expansão marítima europeia e os seus antecedentes. Na aula anterior, né, a gente viu a questão do Renascimento, que a gente pode chamar também de humanismo, que está dentro do Renascimento cultural, né, que a gente vivenciou lá na Europa, e a reforma religiosa. Porque esse tema ele está extremamente ligado, né, aqui com a nossa aula, né, de hoje, que é a expansão marítima europeia. Bom, eu começo aqui, né, fazendo 3 perguntas para você, aluno, que está aí, né, na sua casa. O que você sabe ou já ouviu falar sobre essas grandes navegações? Quais os desafios, né, que as pessoas, né, que se lançaram a essas grandes navegações, eles enfrentaram? A gente sabe que foram muitos, né? Mas a gente vai estar vendo isso aqui no desenvolver da aula. E quais que seriam as intenções desses europeus, né, quando eles resolveram desbravar, né, o mar, né, numa situação que eles não conheciam, que era tudo novo? Vários motivos eles tiveram e que nós vamos estar vendo a partir de agora. Bom, para a gente falar diretamente, né, para entender essas grandes navegações, a gente precisa estar entendendo, né, o que foi acontecendo ao longo, né, do período lá na Europa, para a gente chegar, né, realmente ao tema e descobrir por que essas pessoas, esses grupos de pessoas, né, quiseram se lançar, né, a essa aventura, né, que a gente pode falar, de fazer essas grandes navegações. Bom, eu comecei aqui, né, lá na Baixa Idade Média, começou a acontecer a decadência do feudalismo. O que seria o feudalismo? O feudalismo, ele é, né, um processo econômico, né, político, que a gente teve por muitos e muitos anos na Europa, onde, né, a economia deles era baseada nas grandes propriedades de terra, com cada senhor, né, feudal ali, proprietário daquele feudo, com tudo descentralizado. As cruzadas, né, que foi do século XI ao século XIII, o que seriam essas cruzadas? Foram os movimentos cristãos, né, que tiveram o apoio da igreja católica para estar fazendo, né, vários avanços de descobertas de terras, porque eles queriam chegar, né, até a Terra Santa e conquistar essa terra. Então, essas cruzadas também vai favorecer muito, né, para a gente estar chegando aí nessas grandes navegações, tá? Ela foi, então, né, essas cruzadas, elas desencadearam, na verdade, a reabertura do mar Mediterrâneo e, consequentemente, a retomada do comércio de especiarias, que eram especiarias que tinham um alto valor lá na Europa, na época, tá? Aqui trouxe uma figura aqui da primeira cruzada que teve, tá certo? Em 1099, né, de uma tomada aqui de Jerusalém. Um outro fator aqui, né, de antecedente seria o renascimento comercial e urbano. Surgiu aqui, então, a burguesia e a Liga das Nações. Quem que seriam esses burgueses? Foi uma nova classe social que surgiu já no final do feudalismo, quando eles começaram a se enriquecer fazendo comércio, tá? E aí, então, essa burguesia foi tomando espaço ali, né, dentro dos burgos, dentro das cidades, e foram se enriquecendo, tá? E o que seriam essas ligas comerciais? Elas podem também serem chamadas de ranças ou ligas ranciáticas, né? Isso porque era um grupo de pessoas que defendia os interesses desses burgueses. Tá? E essas pessoas, né, essa liga, a gente pode, assim, para trazer para vocês, para o hoje, a gente compara, assim, com as associações que a gente tem, associação comercial, que toma conta, por exemplo, do comércio, né, a associação, por exemplo, dos metalúrgicos. Então, seria tipo um sindicato
que cuidava dos interesses desses burgueses. E a gente teve aqui também a formação das monarquias nacionais com a centralização política e com isso, então, a gente teve a intensificação do desenvolvimento comercial. Essa centralização política, ela chegou o quê? Com, né, na verdade, com a junção do rei, que queria poder, e desses burgueses que queria enriquecimento, tá? Então, os estados nacionais foram formados nesse contexto. Trouxe aqui a cidade aqui de Lübeck, na Alemanha, que foi um dos principais centros aqui comerciais da Liga Hanseática na época. Continuando aqui com os antecedentes, a gente tem aqui uma crise, né, lá do século XIV, que foi a Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre a Inglaterra e a França. Foi uma guerra extremamente desgastante para todos, né, toda a população europeia. E aí, então, a gente teve aqui a questão da peste negra, que foi uma pandemia mais ou menos parecida com a que a gente está vivendo hoje, porque eles não sabiam o que era essa doença, que também pode ser chamada de peste bubônica, né? Ela normalmente ela é feita por ratos, né? Você pega, a contaminação é por rato. E aí o que acontece? Com toda essa situação da peste negra, mais a Guerra dos 100 Anos, né? Esses camponeses começaram a passar muita dificuldade, porque a produção agrícola, né, diminuiu muito. Então, essas pessoas começaram, literalmente, a passar dificuldade, até fome, tá? E aí, com isso, então, esses camponeses começaram a se rebelar contra, né, os governos lá da época, tá? Aqui tem uns soldados ingleses desembarcando aqui, né, na Normandia durante essa Guerra dos 100 Anos. Aí eu pergunto para vocês, depois desses antecedentes, afinal, o que mesmo, né, que foi essa expansão marítima? Essa expansão marítima, ela pode ser chamada também de grandes navegações, tá? Surgiu, então, da necessidade de encontrar um novo caminho para as Índias, tá? Em busca de quê? Das especiarias que tinham um valor muito grande lá na Europa e que a Europa, pela questão do clima, eles não conseguiam produzir essas especiarias, tá? Aqui, então, eu trouxe, né, as importantes rotas comerciais, tá? Que tá aqui em vermelho, né? Tá aqui. E que eram bloqueadas pelo Império Turco Otomano. E na verdade, esse caminho aqui, né, essas rotas aqui, antes elas foram, né, dominadas pelos italianos, pelos genoveses, tá? E aí, então, quando o Império Turco toma lá, né, a queda de Constantinopla, os turcos otomanos é que passam a fazer esse monopólio, né, desse comércio aqui com as Índias. Foi um movimento de expansão responsável pela descoberta, que eu coloquei ainda entre aspas, né? Porque, na verdade, é uma descoberta, mas não é bem uma descoberta, porque as pessoas já estavam aqui, né, na América, e a colonização de várias regiões até então desconhecidas lá na Europa, né? Porque aqui já tinha o povo, né, que morava aqui e que tinha toda uma cultura já implantada aqui no meio deles, tá? Foi influenciada pelo movimento renascentista e pela expansão do capitalismo comercial, né? Eu coloquei lá na última aula que esse renascimento, né, esse renascimento que a gente teve, foi um renascimento mesmo, né, cultural, mas ele foi em todos os campos, econômico, político, etc. E aí, claro que essa expansão comercial também ela favoreceu, porque todos queriam lucrar e todos queriam achar locais que pudessem comercializar e vender os seus produtos europeus. Aí nós vamos aqui para as causas das grandes navegações. Eles, então, né, a primeira causa, claro, eles queriam acabar, né, com o monopólio do comércio pelo mar Mediterrâneo, que até então era feito pelos turcos otomanos e que eu já coloquei que antes era feito pelos italianos, né, de Gênova e Veneza.
Eles queriam também, né, e tinham a necessidade de encontrar uma nova passagem para as Índias, né, que seria as terras do Oriente ali, China, Japão, Ilhas Molucas e a própria Índia, tá? Eu trouxe um mapa aqui mostrando onde está aqui, né, Constantinopla, o Mar Mediterrâneo, e é por onde eles tinham que achar uma saída para estar chegando lá nos locais onde tinham essas especiarias. Um dos grandes fatores e das grandes causas, claro, que era buscar essas especiarias, né, que hoje a gente fala, mas como que essas especiarias eram tão caras e tinham valores tão exorbitantes, né, na Europa, né? Porque lá no lugar que elas estavam, nas ilhas, não tinha valor quase nenhum, que é a canela, gengibre, açafrão, noz moscada, né, e outras coisas mais que a pimenta do reino, que era muito forte na época, todo mundo, né, era um valor muito alto. Hoje a gente acha isso em qualquer supermercado, a gente acha isso em qualquer, né, venda de esquina, a gente acha isso e o preço é acessível a todos nós. Mas na época não, tá? Por quê? Eles compravam esse produto muito barato lá e revendiam muito caro na Europa. Chegava a ter lucros até de 500, né, de 500% de lucro em cima, né, dessas especiarias, porque eles eram muito valorizados realmente lá na Europa. E sem contar também que tem outros produtos, né, gente? Tem a porcelana, né, e outros produtos mais que eles tinham lá, que tinham valor alto lá na Europa. Uma outra causa seria encontrar novas terras, já que as terras lá na Europa já estavam desgastadas, né, por causa da questão do tempo, do plantio, da não renovação, e aí então eles precisavam de estar encontrando terras, né, para estar começando novamente o ciclo, né, de agricultura deles. Expandiu o comércio e a expansão da fé cristã. A expansão da fé cristã, a Igreja Católica, né, com a questão da Reforma Protestante, ela perdeu milhares de fiéis na Europa. Então, ela precisava do quê? Ela precisava de conquistar novas terras, porque com isso ela faria a catequização desses novos grupos que fossem encontrados nessas novas terras, para estar ganhando força e aumentando, né, a sua população de pessoas católicas no mundo. Aqui eu trouxe uma figura aqui mostrando, né, eles planejando já, né, essa questão dessas grandes navegações. E aqui faz parte, né, a gente está vendo que tem rei, né, que tem todas as figuras aqui, os burgueses, a Igreja Católica envolvida. Qual que era o interesse desses grupos, né, nessas grandes navegações? A burguesia mercantil, claro que ela queria expandir o comércio dela, né, expandir o comércio europeu, buscando o quê? Mercados consumidores, para vender os seus produtos. Aqui eu trouxe um retrato aqui de uma família, de uma das famílias mais ricas que teve na Europa na época, tá? Que, né, tá a esposa do Jacob com a esposa dele, era um grande burguês, né, milionário que existia na época, que ele investiu nessas grandes navegações. A nobreza queria o quê? Ela ficou sem prestígio. Ela estava desprovida de terra, né, e, de certa forma, né, também empobrecida. Eles queriam, então, regenerar a sua condição financeira e para não decair socialmente. Tá? E eles achavam, então, que com essas novas terras, eles conseguiriam estar buscando produtos, né, para estar revendendo na Europa e começar a fazer o seu comércio. A monarquia, qual que era o interesse da monarquia? Conforme esses descobridores descobriam novas terras, tá certo? E se fosse eu, né, o rei lá daquele estado, que financiei essa viagem, essas terras, então, passariam a ser de domínio desse rei, desse estado desse rei. Então, quanto mais terra ele tivesse, mais poder ele teria, tá? E, né, então, a gente resume aqui que, se ele patrocinou, ele ia expandir as suas fronteiras, né, do seu estado. E além, claro, de estar explorando todas as riquezas que ali tinham, né, que vai ser assunto para a nossa próxima aula, né, do 7º ano, tá? Aqui eu trouxe uma figura do Dom João, que é bem próximo da gente. E qual que era
o objetivo da igreja? Ampliação da fé cristã, claro, e a influência da igreja para novos territórios, né, para nova catequização, tá? As condições e avanços tecnológicos foram inúmeros, tá? Eles conseguiram, então, né, desenvolver, porque a prática mercantilista, que era ajuntar muito ouro e metais preciosos dentro dos seus territórios, isso daí fortaleceu os estados, e eles, então, começaram, então, uma competição entre os estados para estarem fazendo essas grandes navegações, essas viagens, tá? Nós tivemos várias descobertas, as mais importantes foi a questão da cartografia, que foi muito, eles realmente conseguiram fazer que a cartografia melhorasse muito, dando precisamente os locais. Descobriu-se vários instrumentos, né, bem fáceis, né, de estar fazendo essas grandes navegações, de proporcionar realmente localização, onde estavam né, as caravelas, dando direção. Aí eles descobriram bússola, astrolábio, essa balestilha aqui que media a questão da altura dos astros, né, porque aí eles saberiam a latitude de onde eles estavam. E as ciências que mais contribuiu para isso, então, foi a matemática, a astronomia e a cartografia, tá? Os mapas mais precisos, está aqui, né? Eu trouxe uma figura aqui, que inclusive está lá no PET. Depois vocês podem olhar lá com mais tranquilidade para vocês, né, verem aqui a questão de um mapa lá feito em 1570, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho rápido aqui agora do imaginário desses navegadores, né? Porque, na verdade, eu coloquei, se, né, era tudo desconhecido, por que, né, que eles animaram a sair para isso? Aí tem um textinho aqui que eu vou só ler essa primeira parte, né? O alto mar, para os navegadores do século XV, era um espaço, né, que para os atuais astronautas, a diferença do navegador... Hoje o astronauta sabe muito mais do que esse navegador sabia lá na época, tá? Porque era tudo muito desconhecido mesmo. Então, você sabia e às vezes você sabia que você ia e não voltava, tá? Aqui eu não vou estar lendo, você depois pegue o slide aqui e lê o texto, que é muito interessante, tá? Aqui, né, o medo dos navegadores eram os monstros, né, porque dava-se que o mar era cheio de monstros, os mar revoltos, né, muito bravo, e que aí saía monstros que engoliam os navios, esses navios caíam em pirambeira, eram engolidos por esses monstros, e assim por diante. Bom, mas se essas viagens eram tão perigosas, por que as pessoas, né, queriam e vinham nessas viagens? Claro que a primeira coisa que eu falo para vocês seria a questão do enriquecimento. E, em segundo lugar, nós sabemos que o ser humano, ele é provido de aventura, né? Todos nós gostamos de uma aventura. Então, claro que esse homem, nessa época, teve essa questão do enriquecimento e da aventura. Bom, por quê? Eles achavam, então, que, né, nessas viagens pelos mares, estava a oportunidade de encontrar novos mundos, né, para eles estarem enriquecendo, né, e buscando uma vida melhor. Bom, os portugueses aqui foram os primeiros a se proporem a explorar o Oceano Atlântico, tá? E, na verdade, né, isso aqui eu trouxe para vocês aqui só para fazer uma introdução, porque a nossa próxima aula... Tá? Nós vamos estar falando da questão do pioneirismo português, por que Portugal foi os primeiros a se lançarem ao mar e a Espanha vem logo em seguida, tá? Mas isso daqui vai ser o nosso próximo assunto da nossa próxima aula. Aí eu retomo com vocês aqui, não é, para fazer uma retomada mesmo da aula, né? O que fazia, então, com que todos os riscos e dificuldades valessem a pena? O acesso às especiarias, as conquistas de terras e mercados e a conquista de fiéis para a Igreja Católica. Para a gente praticar um pouquinho, eu estou deixando aqui para vocês, eu não vou fazer a correção hoje, porque nós vamos ter um momento futuro para a gente estar retomando isso daqui, tá? Mas eu gostaria que vocês, em cima da aula, vocês fizessem um mapa conceitual do que foi essa expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI. Aí, no mais, a nossa aula, então, chegou ao fim, tá? Espero que em breve a gente se encontre e, enquanto isso, por favor, fiquem em casa. Um grande abraço em cada um de vocês.